Boa noite, mulheres. Sejam todas bem-vindas ao 10º Encontro Woman Time em Bahia. Hoje estamos aqui com mulheres brilhantes de todo o Brasil. Temos mulheres aqui do interior da Bahia, Moniz Ferreira, temos de São Paulo, acredito que Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo? Vitória da Conquista está aqui. Está eu representando a Woman Time aqui em Salvador e a Nirlânia Brito também. Ela está representando a Woman Time de Vitória da Conquista. Esse mês estamos fazendo um evento único para vocês. Hoje é o nosso último dia de encontro, tá? Mas, assim, esse evento vai ficar gravado, assim como os demais, estão todos no YouTube, como Movimento de Amor, Miriam Lobo. Vocês podem ir lá consultar, tá bom? Gente, Woman Time quer dizer tempo de mulher. Esse é o nosso tempo. A Woman Time ela tem proporcionado esses encontros de troca de conhecimento, de experiências, de vivências, tá? Que tem, assim, crescido em número, em quantidade de pessoas que estão interessadas, mulheres, em desenvolvimento mental, espiritual, físico. Então, você que é mulher, que está aqui nesse momento, parabéns. A gente precisa se dedicar realmente, gente, a aprender um pouquinho mais, tá? É ter esse tempo para a gente, isso é investimento para a gente. A gente sabe que é um investimento que não é cobrado, tá? Mas, assim, existem também as mentorias pagas que a gente também tem que levar em consideração. Então, aproveitem esses momentos, tá? Tira 1 hora, 2 horas, seja uma vez na semana, 2 vezes, mas tirem esse tempo para vocês. Às vezes a gente cuida de casa, de família, de trabalho, de outras coisas, e não pensa no nosso mental, no nosso crescimento, e é imprescindível. Então, assim, vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje e vão receber um conteúdo de excelência, tá bom? E é isso. Hoje nós estamos com duas palestrantes, tá? A Giovana Amorim e a Eleni Oliveira. A Eleni Oliveira, gente, ela já palestrou aqui com a gente. Logo no início dos eventos da Humanidade aqui em Salvador, ela esteve aqui conosco e está retornando, tá? Ela está já no clube, ela já está fazendo o livro aí, já está com o livro, da escrita do livro, ela vai estar falando para vocês mais. Então, ela é escritora, ela é empreendedora, ela é palestrante, ela é autora do livro O Deserto do Luto, Escreva uma Nova História. Gente, a Eleni, ela está fazendo um movimento muito lindo aí, que ela vai estar contando para a gente. Então, ela vem com o tema Como se curar das dores do passado. Eleni, a sala é sua, traga o seu conteúdo com transbordo, fale do seu livro, das suas experiências, passa aqui um pouquinho do seu conteúdo para a gente, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Mantime Salvador. Olá, obrigada, Miriam. Boa noite a todas. Tá? Sejam bem-vindas todas aqui. É lindo esse movimento de mulheres, porque as mulheres são a sustentação das famílias, são a sustentação do mundo. As mulheres são as colunas que seguram esse mundo. Não estamos falando sobre ser feminismo, estamos falando do poder que as mulheres detêm de, nas suas mãos, construir famílias, construir legados, construir tudo que ela se propôs a construir. Então, as mulheres têm dons especiais, únicos, dados somente a elas, tá? Já palestrei aqui antes, né? Eu falo sobre identidade e propósito, falo sobre vários assuntos, né? Depois, no final, vou deixar meu Instagram para vocês. Quem quiser ver um contato, um relacionamento, criar uma rede, aí a gente está disposto, né, a fazer network com todos vocês, todas, né? Aqui um público especialmente de mulheres. Hoje eu vou falar sobre como se curar das dores do passado, tá? Então, por que a gente precisa falar desse tema? Porque para a gente seguir adiante, para uma nova fase, a gente precisa deixar os fardos para trás, tá? E dores é uma coisa comum no nosso dia a dia, dores em todas as nossas situações de experiências. Algumas delas a gente tem convivência ou uma vivência, uma experiência de dor. Então, esse tema a gente está vivendo um momento de pandemia, né? A gente não saiu totalmente desse momento, foi um momento de muita dor para muitas pessoas, dores de perdas materiais, perdas de pessoas queridas, assim como outras dores que a gente também tem ao longo do caminho, que a gente precisa tratar, né? Dívidas, finanças, pode ser uma das suas dores, dores como abuso, violência doméstica, violência sexual ou qualquer outro tipo de violência
que você tenha sofrido, isso também é uma dor. Ou seja, você precisa ressignificar, dar uma nova experiência, um novo olhar para tudo quanto é dor que você já passou, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação rapidinha, assim, para simplificar, né? A gente tem o tempo é vida, né? E a gente precisa fazer o menos tempo possível, porque também a gente vai abrir um espaço para perguntas e alguma interação no final. Tá? Tudo bem até aí? Vocês querem se apresentar aí no chat? Quem quiser, fica livre para comentar. Né? Vocês vão comentando e a Miriam vai falando dos comentários à medida do possível. A gente vai fazer aqui um bate-papo que seja legal para todas nós, tá? Vamos interagir e falar sobre esse assunto, que é um assunto que tange a todas nós. Tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela, tá? E aí vocês me dizem, minha câmera vai ficar desligada. Eu vou aqui. Bom, tá aparecendo aqui para vocês, Miriam? Está sim. Gente, então é o seguinte, toda dor, quem descobriu esses estágios das dores foi a Elizabeth Ross, em 1940 e alguma coisa, que eu não lembro de qual aqui, mas o fato é que ela era uma psiquiatra, ela escreveu um livro sobre morte e morrer, né? Ela falava sobre pacientes em estágios terminais. E, opa, peraí que, pronto. Então, estão vendo? Estamos sim. Tá. Então, ela definiu que a gente tem 5 estágios de dor, né? Então, quando você vai ressignificar a dor, você tem esses 5 estágios, que é negação, raiva ou revolta, negociação ou barganha, né? Tristeza, que é aquela depressão, e o estágio final, que é a aceitação do fato, tá? Então, voltar aqui minha câmera. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos falar desses estágios, tá? Negação é o primeiro estágio. Então, se você passou por um momento de dor, você não acredita. É aquele estágio que você não acredita que aconteceu com você. Pode ser um assalto, pode ser qualquer coisa que lhe imprime uma dor. E no primeiro momento, a sua reação é não acreditar. Assim como você recebe uma notícia ruim, ou uma outra coisa, você não acredita que está acontecendo. Tá? Então, essa dor do primeiro estágio vai ser a negação. Você quer negar que aquilo aconteceu. E aí, no segundo estágio, você vai ficar com raiva. De quem que é essa raiva? De você. Dependendo da dor, você vai ter raiva das pessoas envolvidas no evento emocional. Mas o fato é que você vai sentir essa raiva, né, essa revolta. O terceiro estágio, que é a barganha, ou a negociação, você começa a achar um jeito de negociar aquilo que aconteceu para demonstrar que não aconteceu, que não é verdade, para não aceitar. Então, você quer fazer uma negociação, uma promessa, você quer fazer um jeito de voltar, de não aceitar aquele fato e trazer a sua realidade como se aquilo não tivesse acontecido. E aí, quando você vê que não existe essa negociação, que você realmente passou pelo processo, tá? Esse processo, gente, de dor pode ser de um câncer, tá? Descoberta de uma notícia de um câncer, por exemplo. Eu não sei quais situações de dores vocês passaram, estou falando essas aqui, porque é umas situações que todo mundo conhece ou teve alguém próximo. Do luto, abuso, que é um assunto que geralmente as pessoas não falam tanto, mas que a gente passa, né? Frequentemente, quando você começa o tema e começa a tratar, muita gente vai trazer os relatos à tona. Então, quando você vê que não tem como negar mais aquilo, que a sua raiva não resolveu, que você não conseguiu negociar, aí você vai para um estágio de tristeza. É uma tristeza profunda, né? E isso você vê assim, aconteceu, eu não sei o que fazer, essas 3 etapas não resolveram, e aí eu vou ficar triste até descer do fundo do poço. Tá? Isso serve para divórcio, para falência, tá, gente? Para interromper mesmo uma relação, por exemplo, mesmo que não chegue ao fato do divórcio, as vias de fato, mas um relacionamento que você interrompe também tem esse período.
E aí, depois daquela tristeza profunda que você viu que ficar na fossa não vai resolver, que tem a tristeza, não resolveu até ali, então você começa a entrar num processo de aceitação. Aí a depressão pode ter as duas fases, tem uma fase que é uma fase inicial e tem uma fase já final que é transitória. Aí você fica transitando entre todas as outras fases até aceitar por completo, tá? Entende que essa aceitação não diz respeito só o fato de você aceitar o que ocorreu. Essa aceitação é entender, aconteceu e agora o que eu posso fazer, tá? Então, esses estágios, ele é aplicável em várias coisas na sua vida, tá? Em todos os estágios de dor, você pode aplicar esses 5 estágios, tá? Depois, né, vou abrir para perguntas, quem quiser perguntar mais detalhes, né, a gente vai falar dos detalhes. Então, o que aconteceu? Depois dessas fases todas, o que a gente sugere, né, sobre esse processo de dor? Você trocar o olhar, né? Então, quando você pega essa dor, você já viveu esse processo, não é necessariamente que vai ser essa sequência, tá? Pode ser que aconteça em ordens diferentes, tá? Então, você, às vezes, no meio do processo, você vai voltar a uma fase, você vai ficar indo e voltando em uma dessas fases. Isso acontece para todo tipo de aceitação de dor. E aí, o que você precisa fazer, então, para curar essas dores do passado? Que é a nossa chave que eu quero trazer para vocês aqui. Como curar essas dores? Então, você vai entender que estágio você está, e entender se tem alguma coisa que você precisa rever, revisitar para colocar aquela dor para fora. Porque todo evento emocional que você aconteceu, não tem como você negar, você fingir que não aconteceu. Essa negação, né, quando você nega e fica naquele estágio de negação eterna, você coloca um selo sobre aquela dor, mas aquela dor fica ali dentro presa. E como todos os fatores externos, todos os acontecimentos da nossa vida, eles estão ligados diretamente do que tem dentro de nós, tá? Isso fala sobre lei da atração, isso tem a ver com Deus e o universo, tem a ver com eu interior, tem a ver com muitas coisas que não dá para explicar agora, mas tudo que está dentro está atraindo o que está fora. Então, por que você começa no autoconhecimento? Tem que ser o que está dentro. Então, se você fica com a sua dor encalacrada lá dentro, você vai trazer várias situações na sua vida que vão acontecer com o intuito de você pôr aquela dor para fora. É como se fosse um imã. O que você tem dentro de você, você vai atrair de fatores externos. Então, se você fica com a sua dor, o seu luto, tudo aí dentro preso, você finge que não está aí, mas ela está aí. Né? Então, tem pessoas que perdem ente querido, que passam por situações de trauma, de rejeição e vários tipos de dores. Essas dores ficam encapsuladas, então a pessoa não prospera. Isso mina a sua prosperidade. Você anda, 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 e aí você fala, puxa, parece que eu não saio do lugar. Isso sabota a sua vida financeira, isso sabota os seus relacionamentos. A sua tendência de ter essa dor encalacrada e atrair relacionamentos tóxicos é muito maior, porque essa dor que não se curou, ela vai gerar em você uma crise de valor, uma crise de autoestima, uma crise de autoimagem e até de identidade, tá? Então, eu gosto muito de falar esse assunto, por quê? Porque a gente precisa trazer essas dores para fora. Né? Trazer essas dores para fora, viver o estágio dessas dores, e aí sim você vai poder resolver. Então, tudo que você tem para resolver na sua vida, você tem que trazer primeiro para a consciência, trazer clareza sobre aquele assunto para que ele possa ser resolvido, tá? Então, foi assim que eu trouxe aqui alguns passos vou compartilhar novamente a tela, dar uma licencinha. Iniciar agora. Ok? Então, você vai partir para ressignificação. Né? O que é esse ressignificar? Você vai trocar a experiência. Você já viveu os estágios, você já aceitou o que aconteceu, e agora
você entendeu que você precisa se perdoar e perdoar as pessoas envolvidas. Esse é o primeiro passo para você trocar a experiência, tá? Então, como que troca a experiência do ocorrido? Gente, tem experiências que realmente são muito dolorosas. Então, precisa de um processo, precisa de profissionais envolvidos no processo, como terapeutas, psicólogos, talvez até psiquiatras, mas você precisa viver o processo. E nesse processo de ressignificar, você vai trocar o olhar, né? Você vai achar uma outra maneira de olhar o ocorrido. Olhar o que eu posso retirar de aprendizado dessa situação, olhar o que dá para fazer com essa situação. Porque você vai seguir sua vida adiante e não tem como você seguir com esse fardo. E aí, quando você trocar o olhar, você vai conseguir trocar a experiência, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais um slide, os estágios, ressignificar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que você vai trocar essa experiência. Depois que você conseguir trocar essa experiência, você vai ter o quê? Amor próprio, decisão e autocontrole, tá? Por quê? Porque depois que você se curar, você vai conseguir seguir adiante, você vai restaurar sua autoestima, sua autoimagem, sua identidade. Isso se faz com decisão, né? Quando você decide, você está no controle da sua vida. A sua vida é sua, não tem que outras pessoas controlar, viver por você o que você precisa viver. Então, de qualquer maneira, seja uma dor, a sua dor, ela é única. A dor tem uma percepção diferente para cada pessoa. O luto é diferente. A maneira que você reage às coisas que acontecem são diferentes. Então, cada um tem que trazer o olhar da sua percepção para a dor e decidir que vai fazer esse processo ser ressignificado, tá? Eu até coloquei aqui uma frase que me remete muito a um drive mental. O que é drive mental? É você pegar coisas, afirmações, metáforas, referências que você vai colocar na sua vida para te ajudar a trazer clareza sobre a situação. Por exemplo, quando eu vou trocar o olhar, eu posso usar esse drive mental aqui, ó, que está na Bíblia, tá? Ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, se você, por exemplo, trocar o seu olhar, tudo está no seu olhar. Então, você vai poder ver de outra forma, né? Como que você vê? Tem situações que parecem impossível trocar o olhar. Né? Você olha para aquela situação e você fala, como troca esse olhar? Porque tem coisas que geram revolta mesmo, tem coisas que são inadmissíveis que acontecem, e você fala assim para aquela situação, como que isso? Como que eu troco o olhar? Como que eu troco o olhar para as pessoas? Tá? Então, um drive que eu uso muito, tá? Eu acredito em Deus, mas se você não acredita, também pode ver a Bíblia como um livro milenar de sabedoria, pode ver Jesus como uma pessoa bem pesquisada em referência, tá? Tá tudo bem, né? Não estou falando de religião, estou falando que quando você troca o seu olhar é o seguinte: o que que acontece? Deus ama todas as pessoas igualmente. Ele mandou seu filho, morreu aqui para resgatar, para remir as pessoas, para que todos tivessem direito. Ele não ama as coisas erradas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, existem aqui na Terra casos terríveis de dores que as pessoas provocam umas às outras, né? A gente poderia citar aqui enormes tragédias humanas. E como isso coopera? Como que você vai trocar o olhar sobre isso? Então, você vai entender que, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vejo, eu tenho que trocar o olhar toda vez que eu vejo, por exemplo, um estuprador, dependendo do caso, gente. Casos aí eu não gosto de citar porque são assuntos dolorosos, né? Quando a gente vê várias situações de pedofilia, de maus tratos infantis ou de outras situações, então você pensa, como que eu troco esse olhar? E aí você olha assim, nós perante o que aqui na Terra, a gente não é muita coisa perante Deus, mas você olha, puxa, eu não acredito que a pessoa tem coragem de fazer isso.
E trocar o olhar é o quê? Você vai entender que Deus continua amando aquela pessoa. O dia que isso, que caiu essa ficha para mim, eu fiquei assim, Deus amar você do mesmo jeito que ama o pedófilo, parecia injusto, né? Não é, ele amou a todos. E quer que todos se arrependam dos seus erros. Só que isso não quer dizer que a gente vai deixar impune, tá, gente? Não estou falando de impunidade. Estou falando sobre trocar o olhar. Tá? Então, você começar a mudar o seu olhar. E outra coisa, existe uma lei que Deus fez, que as pessoas chamam de lei do universo, tá? Outros chamam de várias leis, cada físico chama de alguma coisa, o cientista chama de outra coisa, eu chamo de semeadura e colheita. Essa lei, essa percepção me libertou num grau muito alto. Por quê? Tudo que o homem plantar, isso colherá. Essa é uma lei do universo. Isso é tão certo para todos. Esse é tão certo como as 24 horas que Deus dá para você, Deus dá para mim, independente do país, independente do lugar. Então, o plantio e colheita existe. E o plantio, gente, é ações, pensamentos, sentimentos, tudo isso é plantio. Não é só o que você faz. Se você pensa mal do outro, se você julga mal o outro, você também está plantando, você está vibrando esse tipo de plantio. Então, o que que eu penso quando eu vejo uma situação dessa? Que eu recomendo? A gente fazer perguntas, tá? Aí eu lembro, tá, ele está plantando e vai colher. O que eu posso fazer sobre esse assunto? Onde eu posso trazer clareza? Eu posso fazer uma palestra num abrigo sobre se cuidar, eu posso fazer, abençoar uma família sobre olhar o cuidado com os filhos, redobrar o cuidado. Que ação você pode fazer em relação a isso? Porque quando você vê uma situação que você não consegue ter uma ação daquela, você vai ter o quê? Um sentimento de revolta e às vezes de dó, de pena. Esses sentimentos, eles não trazem para você uma boa colheita. Não que você não tem que sentir, você vai trocar esse sentimento por compaixão. O que é compaixão? Eu sinto e transformo em uma ação. Então, quando eu transformo esse sentimento em uma ação, eu vou gerar transformação. Isso é compaixão. Eu vou poder fazer algo. Eu vou crescer para palestrar para várias famílias, para eu falar sobre criação de filhos, sobre os cuidados dos pais com os filhos, sobre família unida, né? Então, quando você tem um assunto desse, então, em todos os assuntos, se pergunta qual ação eu posso fazer sobre isso. Então, sempre que você fizer uma tomada de ação, você vai tirar esse sentimento, né, ruim que você tem sobre as pessoas e você vai trocar o seu olhar, tá? Vai ficar mais fácil você trocar o seu olhar. Você vai poder orar sobre esse assunto, pedir arrependimento, porque muitas vezes, por exemplo, acontece casos terríveis, as pessoas querem linchar as pessoas. E às vezes a morte, nesse sentido, não é solução. Solução é arrependimento. Solução é a pessoa viva para se arrepender do que fez. Viva para pagar pelo que fez, pelo plantio, deve ter pela colheita. E também para que ela se arrependa, porque todos nós vamos ter controle sobre o que fazemos. E todos nós vamos ter colheita do que somos, do que fazemos, eu com a minha vida, você com a sua. Então, às vezes, a gente quer muito cuidar da vida do outro e tem muita coisa para cuidar, só na nossa vida é muita coisa para cuidar. Então, não dá tempo. Se você se concentrar e manter o controle, fazer aquilo que precisa ser feito, né, você vai ter mais transbordo, você tem mais transformação para gerar. Por que nós estamos aqui palestrando? Porque nós se importamos em ajudar outras mulheres, em socorrer outras mulheres. Né? Eu não sei aqui quantas de vocês já trabalham com mulheres assim, quanto tempo, mas a gente tem sempre contato com muitas situações agravantes que a gente tem que ter até cuidado para lidar, porque senão isso infere no nosso dia, isso fere a nossa alma. Eu já atendi algumas clientes de situações de abuso, abusos em geral, violência e algumas coisas, então, que você tem que ter muito autocontrole para você terminar uma sessão e terminar sabendo conduzir a situação, porque não tem como a gente não ser tocado.
E outra premissa que eu uso muito, tá? Então, o que que as pessoas falam? Por que que coisas ruins acontecem com boas pessoas? Né? Então, às vezes, tem dores que acontecem com você e você não entende. Por que comigo? Por que com ela? Mas ela era tão boazinha, ela não merecia isso. Né? Então, o que que acontece? Lá em Salmo 115, tá? Vocês me desculpa, eu fiz um propósito de não tirar Deus das minhas coisas, tá? Então, se você não acreditar, tá tudo bem, tá tudo certo. Lá em Salmo 115, Jesus falou assim, ó, o salmista inspirado pelo Espírito Santo disse: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para o Filho dos homens. Então, essa terra é nossa, é para nós governarmos a terra, para nós gerar transformação nessa terra. Foi esse o primeiro mandamento. Multiplica, transborda, domina a terra, sujeita e transborda, multiplica. É que é isso que a gente está fazendo, multiplicando nossos talentos e falando de transformação. Então, nessa multiplicação de transbordar, é nós que vamos fazer as coisas que precisam ser feitas aqui na terra. É até por isso que a gente ora. Por que você ora? Porque os céus são do Senhor, ele te deu imagem e semelhança para comandar a terra. E ele te deu também liberdade, deu para mim, deu para você, deu liberdade para Lilian, para Nirlânia, para Giovana, para Miriam, para Edivane, né, e para todo mundo que está aí. Ele deu uma liberdade para fazer o que quiser. E essa liberdade é perigosa, porque as pessoas não sabem o que fazer com essa liberdade. Elas não sabem administrar essa liberdade. E tanto é que para você, para ele interferir na sua vida, por exemplo, você precisa orar. Quando você ora, você fala: olha, Senhor, eu estou abrindo mão da liberdade que você me deu. Eu quero que você entre nesse negócio que eu não estou conseguindo resolver. Entende? A oração é isso. Eu não estou conseguindo resolver agora, resolve para mim. E tem uma outra coisa, um outro fator que ajuda bastante, que aliás é o fator principal que contribui, não culpando Eva, tá, gente? Eva estava predestinada a fazer isso. Mas a. Lá começou o pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Eva pecou, trouxe dores sobre a terra, trouxe espinhos, trouxe todas essas coisas que nós estamos sujeitos. Né? Todas essas coisas. Então, tem fatores que vai depender do seu controle, que você vai dominar sobre alguns fatores, tem coisas que estão fora do seu controle e vai acontecer. Tem situações que você vai presenciar e você vai estar lá. E o que que você precisa estar treinado no seu autodomínio, no seu autocontrole, para você poder ajudar outras pessoas. Então, e como que a gente faz? Todos nós, ressignificando nossas dores, mudando o olhar, fazendo aquilo que precisa ser feito. Tá? Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa, por exemplo, que ela falava: eu não vou guerrear, eu não faço guerra, mas se lá tiver feridos, eu vou para a guerra para cuidar dos feridos. Por que que ela cuidava dos feridos? Porque ela tinha autocontrole, ela gerava uma ação sobre aquilo. Né? Então, o melhor jeito de você dar um significado é gerar uma ação sobre aquilo. Mas não deixar de pôr a dor para fora. Precisa. Precisa mexer na dor, precisa mexer no luto. Tudo que está guardado aí dentro precisa sair para fora. Tá? É até redundante falar sair para fora, mas tem que sair. Tem que abrir a ferida. Né? Porque às vezes eu tenho trabalhado esses dias sobre o tema, principalmente luto. Então, tem muitas pessoas que têm luto preso, né? De um aborto que teve quando os filhos eram pequenos. Tem pessoas que têm um luto de que perdeu o primeiro filho, teve outros filhos e até hoje aquele luto ficou tampadinho. Tem pessoa que foi abusada na infância e nunca teve coragem de contar isso para ninguém. E está atraindo para ela todo tipo de situação tóxica, porque está pautada na raiz da rejeição, na raiz da dor. E não é bom. Essa dor que fica dentro não traz nenhum benefício. Então, essa dor que fica aí dentro tampadinha precisa sair, tá? Precisa sair. Não sei se é uma psicóloga, não sei se é alguém de confiança, não sei para quem você vai expor essa dor, tá? Um conselho para você: eu não tenho uma pessoa que eu tenho coragem de contar. Eu vou te dar uma dica que eu faço, tá? Você vai nos pés de quem você acredita, do seu Criador, né? Para mim, Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você pode pôr um louvor ou uma música que te inspira,
que te faz entrar num estado de concentração mental. E aí você vai falar. Eu falo para Deus, conto tudo. Porque no secreto, no seu quarto, com a porta fechada, ninguém vai te ouvir. Quando você fala assim, vou falar esse conceito? Ó, meu tempo tá já em cima. Ó, o que acontece? Por que que lá em Mateus... Gente, eu tô sentindo de falar isso aqui. Pode, Miriam? Mais uns 5 minutinhos? O que acontece? Lá em Mateus capítulo 5, vocês podem ler depois. 6, capítulo 6. Lá em Mateus capítulo 6, fala sobre como você fazer oração em jejum e como doar esmola, tá? Ou fazer doações, para aquele tempo era esmola, hoje para a gente é contribuições, doações. Então, o que acontece? Quando você fecha a tua porta, vai acontecer o descer do reino dos céus que você ora no Pai Nosso. Quando você fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, porque primeiro você exaltou, santificou o nome dele, e aí falou, venha teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E aí ele mesmo, Jesus, falou para você entrar no quarto e fazer isso. O que vai fazer quando você entrar no quarto? O reino dos céus vão descer ali na terra, onde você está, e aquele pedaço ali é como se ficasse semelhante aos céus. Os anjos também descem para ouvir sua oração, isso está em Apocalipse, que eles fazem até escada. Jacó viu essa escada lá, né, num lugar que ele até colocou a pedra e construiu o altar. Então, os anjos fazem uma escada para levar os seus pedidos, e você é ouvido no céu. Olha que lindo que você tem, que acesso você tem, tá? Então, você tem um acesso ali, tem o quê? Jesus, que intercede por você, e tem também o Espírito Santo que guia, tá? Então, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas em uma que pode te atender. Então, o Espírito Santo está disponível para te guiar nas suas decisões, para te guiar no que você quiser, para te guiar na sua prosperidade, para te guiar na tua dor. Então, você pode pôr para fora a sua dor, pode falar, tá? Jesus morreu por isso, para que todas as pessoas tivessem esse acesso. Você não depende do líder religioso, você não depende do padre, você não depende de ninguém. Não estou falando de desrespeito, estou falando de acesso, tá? E esse acesso está disponível para você. Então, você pode acessar, vai lá, fala, tá? Em vez de você reclamar do seu marido com a sua amiga, vai lá e fala para Deus, olha, dá uma olhada nesse homem, Espírito Santo me guia, pelo amor de Deus, olha, esse homem está fazendo isso. Não fala para ele, não. Fala para o Espírito Santo, como que eu vou entender isso? Como que eu vou lidar com isso? Me dá uma guia. E você vai sair dali daquele quarto mais leve. E depois que você falar tudo, escuta, pede sensibilidade para você ouvir, entender. Sabe aquela intuiçãozinha que vocês chamam de intuição? Nós chamamos de intuição, é o Espírito Santo. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, minha intuição me disse para não fazer e eu fiz, por isso que deu errado. É o Espírito Santo que está em nós. Jesus falou, eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai consolar e vai guiar em toda a verdade, tá? Gente, é isso, eu não vou me estender mais. Tá? Quem quiser, não sei se vai ter um tempo para pergunta. Eu estou lançando um livro agora em dezembro, chama O Deserto do Luto. Eu passei recentemente por um processo de luto, né? E eu já tinha decidido que não me calaria sobre as dores do mundo, porque quem veio para transbordar veio com um propósito maior. A gente veio aqui, todos nós, com um propósito. Meu propósito é servir pessoas e mostrar o reino dos céus para elas. Né? Falar de identidade, que as pessoas têm que ter suas identidades reveladas, suas identidades em Cristo, imagem e semelhança. Tá? No livro da Woman Time, com coautoria, eu estou falando de identidade e propósito. Nesse livro que eu estou escrevendo, que vou lançar em dezembro, estou falando de luto. Tá? Expliquei lá, coloquei o meu luto, expliquei o processo, o que eu fiz, como eu vivi essa dor, porque, gente, não dá para ignorar a dor. Tem que viver o processo da dor. Você tem que sentir que doeu. Não tem como você ignorar que você está passando pela dor, seja ela qual for. Então, precisa chorar, precisa gritar. Não sei como que é a percepção de dor que você tem. Precisa vivenciar a dor. Você só vai ressignificar, mudar o seu olhar, seguir em frente, sem aquela mala pesada da dor, se você viver a dor de fato. Tá? E
Tem aí meu Instagram, eu sou Eleni Oliveira, vou colocar lá no grupo para quem quiser me seguir, quem quiser fazer collab, parceria, conhecer os projetos que a gente está desenvolvendo. Tá? Estou desenvolvendo um outro projeto que chama o Jogo do Hábito, em parceria com a Carol. A Carol entrou aí, né? Aí, estamos desenvolvendo um projeto que chama o Jogo do Hábito. Nós vamos pegar essas pessoas de 1º a 21 de dezembro para elas adquirirem novos hábitos e entrar em 2022, assim, ó, com metas e objetivos tinindo, tá? Então, depois eu coloco aí no grupo e já foi o tempo. Gratidão, Eleni. Você trouxe um tema que, assim, não tem aqui, acho, na sala, que não tenha passado por uma dor. E realmente tem que saber passar por esse processo, se permitir passar, não deixar ele ficar, né? Fixar de jeito nenhum, como você falou das etapas aí que tem. Mas saber ressignificar, e assim, não é religião que a gente fala, mas a gente tem uma conexão com Deus, faz toda a diferença, não é verdade? Como você colocou aí. Ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus também faz toda a diferença para ele alívio de toda dor, na verdade. Ele é alívio de toda dor, ele nos livra dessa dor. Tá? E toda dor, ela gera um aprendizado, ela gera um crescimento para a gente, ela nos fortalece, não é verdade? O nosso mentor, eu tenho um mentor que é o Joel J, que eu fiz um curso com ele disse que a dor é a fraqueza indo embora, e é verdade, é a fraqueza indo embora. Então, assim, você trouxe perfeitamente o tema. Creio que mulheres aqui vão estar refletindo sobre isso e vão saber passar melhor por essa dor. Aí, se estiver sentindo alguma dor, vai saber passar e ressignificar essa dor. Você trouxe aqui conteúdo demais mesmo, para que a gente possa estar ressignificando essas dores aí. Meninas, vocês têm alguma consideração a fazer, a palestra da Eleni? Esse é o momento. Essa palestra vai ficar gravada, tá? Vou mandar lá para o YouTube, depois vocês revisitem lá, vejam que vale a pena assistir de novo. Vocês que não entraram logo no início, pegar desde o início essa palestra, tá? A Eleni, ela é nossa palestrante, já esteve conosco em outro momento, está aqui, ela está escrevendo, ela escreveu o livro aqui da Woman Time, com a gente, com outras mulheres, e só vem fortalecer aqui o nosso grupo. Obrigada. Pode no final? Pode considerar, pode fazer agora mesmo. É assim, o tema de Eleni mexe muito com a gente. Porque, assim, todos nós passamos por dores, né? E ontem eu estava comentando até com uma escritora também, sabe, Miriam? Ela tá falando sobre as dores que ela passou. E aí, hoje, por coincidência, eu também estava conversando com outra pessoa, Eleni. Só que a diferença é que a de ontem que eu estava conversando, ela até está escrevendo um capítulo sobre isso. Ela ressignificou a dor e tornou-se leve. Então, hoje ela usa como uma forma de ajudar outras pessoas, sabe? Na cura. E hoje, na conversa que eu tive com uma pessoa, ela é muito amargurada, sabe? Ela fez da situação uma dor que está tão visível que ela se faz de vítima. Aí eu queria te ouvir, como é que você entende a questão do vitimismo nessa cura aí? Como é que seria? Você fala sobre a pessoa que é vítima da dor? É porque, assim, ela teve um preconceito na juventude, na adolescência, pela questão racial. Pronto. Só que até hoje ela não se libertou disso e está tão forte nela que eu observo que ela tornou-se pesada e presta todo mundo contra ela, sabe? Por mais que hoje eu tentei conversar com ela, mas eu percebi que ela estava muito no casulo ainda. Aí eu vi que é o processo dela. Mas como é que você está aí estudando sobre isso? Qual seria a tua consideração sobre uma pessoa que continua nesse movimento de dor? Olha, essa é a verdadeira ferida que a gente chama assim, é uma ferida antiga, né? Eu até escrevo sobre isso no meu livro, que é sobre luto, mas a ferida é igual para todo mundo, porque cada um tem uma dor e cada um transporta para a sua realidade. Essa dela é como se fosse uma ferida que está antiga. Sabe aquela ferida que não sara? Mas não sara porque ela mesma gosta de cutucar o dedo nessa ferida. Sabe aquele pessoal que arranca a casca da ferida?
Tem umas pessoas que arrancam, né? A ferida tá sarando, ela vai lá e arranca para sangrar, né? Esse vitimismo dela, essa dor, virou uma dor de estimação, tá? O que é essa dor de estimação? Você usa dessa dor para chamar atenção para as pessoas, para você receber atenção. Isso acontece também com doenças, né? Você pode ver, tem gente que nunca se cura de algumas doenças, porque ela vai chamar atenção para aquela doença e toda vez que você encontra, ela tem uma doença nova para te contar, né? Então, essa pessoa que ela é vítima, a consideração dela ela tem uma dor de estimação. Ela tem uma dor de estimação. Ela tem que trocar esse olhar de querer ressignificar isso. Porque nós sofremos dores o tempo inteiro, e tem dores que são mesmo cruéis, tem situação. Mas ela pegou aquela dor e aquela ferida criou um pus. É como se ela tivesse, vamos jogar para a ferida, né? Um pus, né? Um carnegão, como a gente diz na Bahia, e tá destilando isso para as outras pessoas. Gente, porque a gente põe para fora, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se ela tá cheia de dor, ela vai expor o quê? Dor. Né? Então, ela tá, só que ela não tira, ela não cura, porque ela faz questão de arrancar a casca dessa ferida constantemente. É uma ferida de estimação. Ela já colocou essa ferida como identidade dela. Ela não conseguiu resolver, não conseguiu ressignificar, não conseguiu mudar isso, e ela quer chamar atenção constantemente para essa dor. Ela tem que ir para cima desse vitimismo. E em algumas pessoas vitimistas, infelizmente, a gente tem que bater com pressão. O que é bater com pressão? Confrontar o vitimismo da pessoa. Tem que confrontar até a pessoa argumentar e explodir ou pôr para fora de alguma maneira, que a gente chama de acionar a ira. Quando você fala assim, agora não dá mais. Aí ela enxerga que essa situação não dá. E aí ela vai gerar uma alavanca para mudar a rota. Né? Isso tem que ser a partir de uma tomada de consciência. Tá? Olha lá, as dores amigas, antigas, que já o que a André falou uma consideração bem legal. Então, é uma dor de estimação, viu, Nirlane? Não sei se respondeu a sua pergunta. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Tem que trazer para o confronto. Tem que trazer para o confronto. Perfeito. Obrigada. Alguém mais vai fazer alguma consideração? Deixa eu ver o que foi que a colega colocou aqui. Você não conseguiu ler. A Andréia. A Andréia, ela colocou aqui. Costumo dizer que essas dores antigas, que já passou a ser sombra, é como um vício, que ela só no tempo dela para despertar a cura. Verdade. Sim, porque ela vai ficar lá. Gente, a dor que não curou, ela vai ficar lá. Então, que até que eu ia fazer um exercício, mas o tempo não dá. Mas eu vou depois pedir que vocês me seguem, chama lá no direct. A gente pode fazer uma live, alguma coisa sobre isso, ou depois numa outra oportunidade, porque você vai lembrar, você pode fazer isso na sua casa, você vai lembrar de situações que você se sentiu humilhada, por exemplo, né? Geralmente, a maioria dessas situações tem a ver com rejeição e humilhação. Então, algumas vezes que você se sentiu rejeitada, alguma vez que você se sentiu humilhada, e observa que sentimentos isso traz à tona. Você fala disso, dói ainda? Se ainda dói, ainda precisa de cura. Tá? O fato é esse. Se ainda dói, ainda precisa de cura. Então, aí você vai começar a colocar esse auto-perdão, porque às vezes o perdão não é para a pessoa que te provocou dor. Às vezes o perdão é para você mesmo, porque você vai ficar vibrando na culpa, porque você fala, eu não acredito que eu deixei acontecer isso comigo, eu não acredito que eu fui ingênua, que eu fui burra de cair nessa cilada, porque as pessoas vão para esse nível, tá? Tô falando nessa voz, porque é o que as pessoas falam. Eu não acredito que eu deixei ele fazer isso comigo, eu não acredito que eu voltei para aquele cara, eu não acredito que eu me expus dessa maneira. Então, todas as dores e vergonha que as pessoas se expôs, né, que se expuseram, elas têm que estar completamente curadas. Se elas tiver, você lembrou, doeu, precisa ressignificar. Tá? Eu recomendo, tem várias terapias que eu recomendo, como EFT, e dá para fazer isso só trocando o olhar também, tá? E aí depois a gente vai fazer um outro assunto, eu acho que, gente, depois desse luto, eu já era, assim, de trabalhar essas dores. Depois que eu passei pelo processo do luto,
eu sou muito grata, né? Hoje eu sou muito grata, tá recente, né? Vai fazer 5 meses ainda, ainda tá com 4 meses e meio. Mas eu já sou grata porque muitas pessoas já têm sido transformadas, né? Eu vivi o período da dor, tá? Coloquei data, vivi todo o processo, né? Tem dias ainda que ainda tá. A gente não é que é fácil, é simples, mas não é fácil. Então a gente precisa, é um processo, e eu entender que é um processo de cura. Então eu estou me curando, né? Eu estou num processo, já aceitei. Eu só não compreendo, porque você nunca vai compreender um assunto, tem coisas que você não vai compreender. Hoje eu já compreendi uma parte, né? Uma parte você começa a compreender. Eu só estou levando um tempo para o quê? Para o meu cérebro, para o meu ego, né? Porque a cura não é para o que você sofreu, é para o seu ego, né? É para eu aceitar o que aconteceu comigo, né? Eu aceitar isso. Então, quando eu falo eu estou falando nós todos. Então, para todas as dores, quando você não está no processo completo de aceitação, se ainda dói, precisa de cura. Eu só lembrar dessa frase. Gratidão, Eleni. Eu peguei você nesse processo de dor, né? A gente tem acompanhado aí seu processo de dor e, graças a Deus, você está passando bem, certo? Você está passando muito bem, porque você está hoje aqui na sala, transmitindo para essas mulheres a sua experiência, esse processo de dor aí, como você está ressignificando, você está, assim, um passo bem a mais, tá? Parabéns aí e continua, tá? Continua com o seu trabalho, porque, assim, é excelente aí trazer essa clareza para a gente, para nós mulheres, né? E ressignificarmos todas essas dores aí. É difícil não contar quantas dores eu mesma já passei na vida, tá? Mas eu digo que eu me fortaleci com todas. E assim, eu creio que Deus curou, que Deus me deu, eu tenho um dom de perdão também, graças a Deus, sim, desde muito nova. Eu não sou aquela rancorosa. Então, assim, isso parte de cada pessoa também, né? É significar, não querer rancor para a vida, querer perdoar, não esquecer, porque a gente não esquece, as cicatrizes ficam, né? Mas assim, restaurada, pelo menos não ficar com pus, não ficar lá cutucando, né? E é isso, e tudo é para fortalecer realmente. E assim, gratidão pela sua palestra, tá? Gente, a Eleni está no grupo, certo? Tem o Insta aí de cada uma de vocês que vão estar palestrando aqui. Vocês seguem lá, tá, gente? Tem o grupo de Salvador, tem o grupo de Vitória da Conquista, e a gente pode estar fazendo outras reuniões e trazendo esse tema à tona também, tá certo? E ajudando outras mulheres, tá bom? A gente fazer esse pacto de ajudar outras mulheres a ressignificar as suas dores também. E a gente sabe que não é um processo fácil. Mas como foi que Principalmente as mulheres, né, Miriam? Porque eu quero só fazer um adendo aqui. Quando eu falo que quando Deus deu aquela sentença para a mulher ter dores de parto, ele não estava falando do trabalho de parto, porque aquela dor, quem tem filho aí sabe, é uma dor que você não lembra que dor é aquela, né? As dores eram todas as aflições que as mulheres iam carregar, né? Nem, hoje, assim, o homem ainda tem uma aflição ou outra, mas as mulheres carregam todas as outras dores, as dores dos filhos, as dores das amigas, as dores do parente, a dor da mãe, a dor de alguém que desabafou um problema e você não sabe como ajudar. Então, as mulheres são as mais encarregadas das dores e têm mais facilidade de falar sobre suas dores e ajudar outras pessoas, né? Na Trindade Divina, as mulheres representam o Espírito Santo, porque elas quem guia, quem conduz. Então, esse projeto, assim, né, da Woman Time com mulheres, eu acho que é um projeto top nesse sentido, que as mulheres são realmente as mensageiras da cura. Com certeza. E já passamos por aqui muitas mulheres, tá? Transformadas, curadas, seja ela física, mental, espiritual. E assim, nesse momento mais delicado que a gente está passando realmente, de muitas perdas, só veio agregar, né? Esse movimento só veio agregar aqui na vida de cada uma de nós. E mais uma vez, parabéns, você, mulher, que está aqui, tá? Que está aqui presente, assistindo essa palestra aqui, com esse conteúdo, tá? E transmite também para outras mulheres aí que precisam ressignificar suas dores, tá bom? E é isso, Eleni, gratidão, tá? A Eleni, gente, ela está lançando um livro, ela vai estar publicando lá no grupo, certo? Depois ela vai estar dizendo direitinho como é que vai ser esse lançamento, se vai ser por live, o que for. Vamos acompanhar, tá certo? Ela também está na escrita do livro da One Time, vai sair no período certo, a gente também vai estar divulgando.
É isso, um grande beijo para você, Eleni. Já já a gente vai fazer o sorteio, tá? Com seu brinde também, tá bom? Obrigada. Pois é, gente. Vamos continuar agora com a Giovana Amorim, tá? É a nossa próxima palestrante. Ela é de Muniz Ferreira, Bahia. Ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã, ela é uma mulher abençoada por Deus. Ela vem com o tema Eu Mereço e Deus Me Ama. Cadê você, Giovana? Traz essa mensagem. Oi, Fique em boa casa, você está em noite. casa, certo? Traz sua mensagem aí, tá bom, meu bem? Tá certo, obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade. A princípio eu não conhecia vocês, eu acho que está tendo algum eco, não sei se tem alguém com o microfone aberto. Tá meio. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá bom, melhorou. Então, a minha prima que está aí, minha mãe, minha amiga, né? A minha prima me apresentou o projeto e eu fiquei feliz. E, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Tá rezando a Miriam, né? Nervosa, enfim, mas vai dar certo. Eleni, seu tema, como a gente falou no início, né? Casa bastante. É muito importante a gente entender sobre as dores e eu quero falar um pouco, na verdade, sobre o meu testemunho de algo que aconteceu recentemente, né, na minha família, eu, meu esposo, meu filho, uma bênção que nós recebemos, mas antes eu queria que vocês pensassem nesse tema, que não foi fácil escolher, mas eu quero que você agora, mulher que está aí, pense e fale, ou interiormente ou exteriormente, eu mereço e Deus me ama. Eu não sei se é mais fácil você dizer isso, ou se é mais fácil dizer eu não mereço, mas Deus me ama. Eu acho que muitas vezes é mais fácil dizer isso, né? Eu não mereço, porque como a Eleni falou, as culpas, as dores fazem a gente se diminuir, se menosprezar. E, na realidade, o tema inicial era esse, eu não mereço, mas Deus me ama, né? E o que acontece? Por quê? Porque muitas vezes a gente passa por várias situações onde a gente diz, mas Senhor, eu peco tanto, né? A gente já se afastou dos caminhos de Deus, a gente já fez tanta coisa diariamente, não é um momento e volta, não, é diariamente. A gente faz coisas que fazem a gente pensar, se eu fosse a minha mãe ou meu pai, eu não queria mais conta comigo mesma. E a gente olha e um relacionamento de Deus para com a gente é totalmente diferente da gente para qualquer outro ser humano. E aí, quando surge essa frase, eu não mereço, fica parecendo assim que realmente, por mais que você faça, você não vai merecer. E quando a gente diz eu mereço, a ideia deve ser a mesma. Não adianta o que eu fizer, não vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Vai fazer apenas com que Ele continue me amando. Quando a gente pensa nesse tema, eu mereço e Deus me ama, aí a gente começa a entender por que nós recebemos coisas de Deus, porque só pode ser de Deus, e a gente pensa assim, mas não tinha como acontecer. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu trabalho para a prefeitura aqui em Santo Antônio de Jesus, e meu esposo trabalha também em Santo Antônio de Jesus, mas não para a prefeitura. E nós moramos de aluguel. Fizemos agora em novembro 12 anos de casado e desde então, desde que nos conhecemos, nós moramos de aluguel, nos casamos morando de aluguel e continuávamos até maio morando de aluguel. E sempre na esperança de ter, na expectativa de ter uma casa, mas na esperança eu confesso que eu não tinha mais. Eu dizia, gente, não vejo de onde. Como é que você paga aluguel e paga uma parcela de casa? Não, nunca, não dá. Com um filho de 11 anos que a gente tem, não dá. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente meio que perde a esperança. E eu confesso a vocês que eu perdi essa esperança. Eu não via como, né? E meu filho perguntava à minha mãe, mas a gente nunca vai ter uma casa, a gente não vai ter um carro. E eu dizia, pede a Deus. Mas no fundo de mim eu dizia,
pede, mas eu não vejo como. Então, há um ano e pouco atrás, meu pai levou a gente, né, para poder ver uma possibilidade, que era um condomínio novo e tal, mas mesmo assim envolvia muito valor na entrada e a gente não tinha. Né, Nilane? Eu percebi isso desde o início, você também, Amorim. A gente deve ter algum parentesco aí escondido, né? Então, o que ocorre? Quando a gente foi da primeira vez, nesse mesmo condomínio, a gente não tinha nenhum valor para a entrada. Não tinha nenhuma possibilidade. A gente voltou meio triste, aquela coisa, mas enfim, né? Tinha uma chance muito longe. E aí, o que acontece? Um ano e pouco depois, eu não deixei o medo me dominar. Tenho muito medo, irmãs, muito. Acho que é um mal necessário a mulher, né? Ter um pouco de medo. Mas no meu caso, eu sou medrosa, eu faço conta de ponta de lápis e, sinceramente, eu não via ainda a possibilidade. Mas eu fui, né? Nós fomos, conhecemos, entendemos a proposta. Dessa vez seria um pouco mais fácil, né? Eu não tenho FGTS, mas meu marido tem. Então, a gente daria uma entrada e faria um financiamento. E dessa vez, Deus foi tão maravilhoso. E meu pai, ele não é cristão, mas ele sempre faz questão de dizer que é tudo num tempo certo. Meu pai e minha mãe, que está aí também, eles sempre me ensinaram isso. Existe um tempo para que a gente receba uma bênção do Senhor. E, no nosso caso, houve esse tempo. Meu pai e a mulher que ele é casado atualmente, eu acho que ela está aí também, Luzineide, ela entrou. Eles conseguiram construir uma casa e então eles cederam um espaço em cima dessa casa para que a gente pudesse passar um tempo e sair do aluguel. Então, assim, dessa maneira, né, eu via uma possibilidade. Mas não é uma casa completa, é um espaço que a gente transformou numa casa, um cantinho. Eu costumo dizer para a minha amiga que já esteve aqui, né? Aí eu digo, ela, Mari, tô lá no meu coió. Ela diz, amiga, não fala assim. Mas é porque é um cantinho que a gente transformou. Mas, graças a Deus, está dando certo, né? A gente conseguiu. A princípio, não foi, né, uma ideia fácil de se pensar, sair de um lugar estruturado, uma casa, né, na cidade de Nazaré, que é onde meu esposo é de lá. E aí a gente mudou para Muniz Ferreira, que é próximo, mas é diferente. Ele já estava muito mais acostumado com Nazaré, e a gente mudou, e a gente reformulou tudo, e enfim, a gente está pagando, e aí veio uma outra prestação, junto com a prestação da entrada, e aí eu não sei quantas de vocês, ou se alguma de vocês já passou por um processo de financiamento pela Caixa Econômica. É complicado, né? E aí meu esposo dizia, mas isso eu não sabia. Eu digo, calma, eu já sabia. A mulher tem um jeitinho, né, irmãs? Eu acho que a gente sempre consegue. Eu, particularmente, confesso que sou mais braba do que jeitosa. Eu sou meio, não quer, tá bom, tchau. Mas, dessa vez, Deus me deu uma tranquilidade, pode-se dizer assim, para que eu prosseguisse, deixasse meu medo de lado e desse todo um suporte, né, um apoio para que meu esposo precisasse, para que ele pudesse também tomar essa atitude de fé, porque não é fácil. E muitas vezes eu parava assim, Deus, eu não mereço, eu não sou aquela serva fiel que vai para a igreja sempre, que busca, que se dedica, que está sempre assim, sabe? Porque tem aquelas mulheres que você percebe que se dedicam ao Senhor, como a Eleni citou, por que acontecem coisas boas com pessoas, coisas ruins com pessoas boas, né? E a gente pensa assim, às vezes eu não sou tão, né, para merecer algo assim, porque para mim era inatingível, mas o Senhor me permitiu. E quando a minha prima me perguntou se eu queria, né, participar, eu disse, eu não tenho profissão, eu não tenho nada assim, sabe, para falar, uma palestra com um tema específico, onde eu ensaiei, eu treinei para isso, né? Mas eu tenho um testemunho, se de repente, quem sabe, pode ajudar outras mulheres, vai lá. Então, se foi esse o propósito, eu entendo, Eleni, que existe um propósito em tudo que a gente passa. Existe um motivo, um porquê.
E eu aprendi que a gente não deve perguntar por quê, mas para quê. Existe um porquê, mas não, muitas vezes eu não vou entender o porquê, eu vou entender só para que Deus me permitiu. Para que Deus permitiu, de repente, sair do lugar onde eu estava, que era confortável, com amigas que eu já tinha. Porque, assim, a gente morava em Salvador, né? Meu esposo é de Nazaré, mas eu digo que ele foi morar em Salvador, né? Casou, ele foi trabalhar, a gente casou, teve um filho e tal, e com o meu filho com 4 anos, a gente veio morar em Nazaré. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou sair, deixar toda a minha família, deixar todos os meus cantinhos, deixar tudo que eu sempre vivi até os meus 30 anos para vir para Nazaré das Farinhas. E aí a gente fez isso, né? A gente percebeu que era realmente o caminho que Deus estava guiando a gente e a gente veio. Mas aí eu tive que refazer tudo, refazer amizades, né? Tinha minha sogra, tem a minha sogra, né? Minha família lá e tudo, mas não é a mesma coisa. Não tinha minha mãe, não tem a minha irmã, não tem, sabe? Então, mas meu pai estava aqui perto, né? Em Muniz. Então, de alguma forma, eu tenho um colo, eu tenho para onde correr. Não da mesma forma, mas eu tenho. Então, o que que ocorre? Agora a gente teve que deixar isso tudo que já estava estabilizado. E eu confesso a vocês, mulher tem, em geral, não sei vocês, mas mulher em geral tem uma mania de mudar. Muda sofá de lugar, muda raca de lugar, muda cama de lugar. Se conseguisse mudar até o guarda-roupa. E essa semana, meninas, boa noite, Rosalina, obrigada por participar. É uma amiga minha do trabalho. Um rapaz estava comentando com outro, ele disse, não é possível, todo dia eu chego em casa, tem uma coisa fora do lugar. Minha mulher parece que não faz nada, ela trabalha no hospital, não entendo como ela acha tempo, depois fica se queixando de dor. Eu não consigo mudar nada de lugar. Desde que a gente se casou, quando eu boto as coisas no lugar, elas ficam ali. Eu tenho uma dificuldade de mudar. Então, para mim, além de todo o transtorno, né, de financiar um apartamento, de dizer, gente, eu vou ter que depois mudar para uma outra cidade, que foi em Santo Antônio de Jesus, onde eu já conheço, já trabalho, mas tenho um filho de 11 anos, então, como é que vai ser? Onde é que ele vai estudar? Como é que vai ser a dinâmica da escola para o trabalho? Quem vai buscar ele? Quem vai cuidar dele? Ele não fica em casa? Enfim, a mente deu uma pirada. Mas eu disse, olha, não vou pirar com isso agora. Deus, eu não quero botar o meu medo na frente, né? Conversei com meu esposo e disse a ele, olha, tem muita coisa envolvida, mas eu quero ir por partes, porque senão eu não faço. Não vou fazer, vou parar, estagnar. E a dor, né, Eleni, ela paralisa a gente. O medo paralisa, a dor paralisa. Então, o medo de você pensar, eu não mereço essa bênção, né? Eu não mereço esse favor de Deus, isso paralisa a gente. Mas quando você pensa, e mesmo sem eu merecer, Deus, ele me ama, e aí eu quero deixar para vocês uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Ele aqui é Jesus Cristo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Mas, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Isso não nos dá permissão para sermos infiéis ao Senhor. Mas ele nos diz que, ainda que a gente seja infiel ao Senhor, ele permanece fiel a nós. Ele não muda o seu caráter, o seu amor pelo fato do que a gente faz, né, para ele. E independente, né, do que a gente faça, de bom ou de ruim, ele continua nos amando. E mesmo que às vezes a gente pense que não merece, como eu ainda continuo pensando, né? Eu não mereço, mas hoje eu aprendi que existe algo que Deus vê em mim que eu não vejo, né? E que de alguma forma ele quer me usar aqui nesse momento, né? Se for da vontade dele, eu estou contando algo tão simples para algumas pessoas, comprar um apartamento. Não recebi a chave ainda, não sei como é que vai ser. Mas é algo muito bom para mim, muito importante. Existem sonhos que a gente às vezes esquece que tem eles. Hoje meu filho chegou para mim,
Desculpa, eu sou muito emotiva. Vou tentar terminar essa palestra sem chorar, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Minha mãe, eu tenho um sonho de pilotar uma moto, mas eu não tenho outros sonhos. E eu confesso que isso me deixou triste e me fez lembrar de mim. Quais são os meus sonhos? Será que o meu sonho é só o sonho do meu marido, o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe, o sonho da minha irmã? Será que eu vivo só das conquistas dos outros? Isso é muito bom. Apreciar e agradecer a Deus pelas conquistas dos outros é muito importante. Mas e as minhas conquistas? Quais são elas? Quais são os meus sonhos? E eu confesso que muitas vezes eu deixei eles lá dormindo embaixo de muitos travesseiros. Mas hoje é o tempo, né? A gente, com a pandemia principalmente, a gente aprende que a gente não pode mais perder tempo escondendo e matando os nossos sonhos. A gente precisa fazê-los despertar. E eu digo isso para vocês, não já despertada desse sono, mas com a certeza de que esse é o certo a se fazer, né? Muitas de nós, pelas dores, pelas dificuldades, pelos problemas, matamos nossos sonhos, mas nós precisamos ressuscitar esses sonhos. E é com esse pensamento: eu mereço sonhar, eu mereço viver algo melhor, porque Deus me ama, e se Ele me ama, Ele é quem pode fazer todas as coisas por mim. Por que eu estou matando esse sonho? Por que eu estou perdendo a esperança? Se Ele é o dono do ouro e da prata, eu não tenho com quem me preocupar. Eu não sei quantas de vocês são cristãs, né? E eu não sei quais de vocês podem, né, ter outras crenças, mas Deus é um só. O Criador é um só. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou pregando relacionamento com Deus, relacionamento com você. Quando a Eleni falou sobre entrar no quarto e fechar a porta, eu particularmente pensei, Eleni, em um espelho. Porque quando a gente fala no espelho, a gente olha, eu estou aqui olhando para a câmera, e eu não sei quantas de vocês conseguem se ver nessa câmera, nessa tela do Meet, mas tente, olhe assim, diga: eu mereço. Fale para você mesma: eu mereço, porque Deus me ama. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente muda esse olhar, né, a respeito do que a gente está passando, do que a gente vive, né? Não é fácil, mas é algo que a gente realmente precisa. Como você falou, Eleni, não é fácil, mas é simples. Não é fácil levantar, né? Porque é muito mais cômodo eu dizer ao meu filho: olha, você estuda 2 mais 2 são 4, né? A, B, C, você estuda tudo que está nos livros e pronto, se vira. Mas não é tão simples assim, porque você precisa se envolver no processo do aprendizado com os filhos, né? Assim, com a pandemia, mães de filhos menores, né, tiveram que ser professoras. Então, a gente teve que se envolver mais com isso. Então, da mesma maneira que a gente tem que se envolver com essa educação dos filhos, que a gente tem que se envolver melhor com a comida que a gente faz, que a gente tem que se envolver no trabalho, em várias funções. Então, é dessa mesma forma que a gente se envolve, como a Miriam falou no início, a gente precisa levantar um tempo para mim, sabe? Um tempo de mulher, como é o significado da Woman Time, tempo para mulheres. Então, esse tempo para mim, enquanto mulher, é muito necessário, porque se eu não estiver bem, eu vou mascarar a minha dor para ajudar o outro, e aí eu esqueço, né? Como a Eleni falou, eu guardo aquela dor e vou fingir que está tudo bem, vou ajudar os outros. Mas e quando chegar a minha vez? Como é que eu vou reagir? Eu vou deixar esse medo tomar conta e não vou fazer, eu vou paralisar. Porque eu sei incentivar os outros, mas eu não sei me incentivar. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que se eu mereço, não é por minha vontade, Deus é quem nos justifica através de Jesus Cristo. Então, quando Ele já fez essa obra, a gente não tem mais o que temer. Eu mereço hoje porque Jesus pagou um preço na cruz por nós. Não foi um preço barato, não foi qualquer real, dólar, euro. Foi um preço muito caro, foi preço de sangue, foi vergonha. Então, quando eu penso nisso, me faz lembrar de que
Se ele já pagou esse preço, é por isso que eu mereço. Eu não preciso fazer mais nada. Tudo que eu fizer não vai, como eu já falei, eu repito, não vai fazer Deus me amar mais ou menos. Vai só fazer com que ele trabalhe mais na minha vida ou continue deixando realmente o curso da vida fluir. E eu quero só finalizar dizendo que não é algo simples, né, fácil, mas é algo que a gente realmente precisa fazer. Existem momentos que a gente precisa deixar de lado o que a gente está sentindo, né? Existem situações que a gente precisa deixar. Confesso a vocês que não está sendo fácil, né, participar nesse momento, porque quando a Eleni falou de dor, eu tenho a minha dor, tenho algumas dores que nem toda a minha família sabe, né? Tem algumas coisas que estão guardadas e que eu preciso expor, que eu só expus para Deus, né? Então, existem coisas que eu preciso expor para tratar, para cuidar, e então, por isso, às vezes essa feridinha, né, sangra aquele cascão, como você falou, então ela acaba, não é uma dor de estimação, mas é uma dor que ela não me permite ter coragem de tratar, mas eu sei que eu preciso tratar para que ela não fique voltando e voltando e voltando a ferir. Então, obrigada, mãe. Lucimar Moura é minha mãe, gente. O amor da minha vida, a mulher que me inspira diariamente. Então, se Deus permite que a gente passe por qualquer situação, primeiro a gente precisa saber, seja boa ou ruim, eu mereço. Eu não mereço passar por situações ruins, mas eu mereço ser feliz. E Deus me ama, independente da situação que eu esteja passando, ou ruim ou boa. Independente de quem te fez passar uma situação ruim, a gente precisa ressignificar e lembrar de que, independente do que te acontece, de bom ou ruim, sempre tem um propósito, sempre tem um para que aquilo te aconteceu. Então, vamos buscar ter mais relacionamento com Deus nesse sentido, né? Não pensar que nós, por termos, sei lá, passado por qualquer situação ou feito algo que a gente julga ser ruim, que os outros também, né, julgam a gente ser ruim, por conta de qualquer coisa, aquilo não é o ponto final na nossa vida. Nem nunca vai ser. Vai ser uma parte da nossa história. Então, que Deus nos ajude a lembrar desse tão grande amor que Ele tem por nós, que diariamente Ele está ali batendo na porta do nosso coração, para que a gente não se esqueça desse grande amor que Ele tem por nós. Para que a gente lembre sempre de que nós merecemos viver os sonhos de Deus. Amém? E que a gente consiga ser cada dia um pouquinho melhor. Se eu for um pouco melhor hoje, amanhã eu vou ser um pouquinho a mais e um pouquinho a mais. Tá bom? Eu sou, como eu já falei, né? Eu trabalho, eu vou sortear, eu também sou consultora da Natura, por influência, vamos dizer assim, né? Como ele gosta de falar do meu pai, por incrível que pareça, ele é o consultor da Natura que entrou nesse ramo, né, da família, e aí ele me influenciou, então vou estar sorteando, a Miriam vai sortear também um brinde desse, da Natura, tá certo? E assim, já deixei nas mensagens, né, o Instagram, agradeço a vocês, né, por participarem desse momento, agradeço pelo convite, meninas, Miriam, né, a Nirlânia também, que está aqui, eu não conhecia, que falei com a Miriam, né, no WhatsApp, então, obrigada pela honra, né, de participar, de poder falar para essas mulheres lindas e abençoadas, e que Deus assim continue nos abençoando. Gratidão, Giovana. Que esplêndido, viu? Sua mensagem aqui, tá? Primeira palestra, você não é a única que está aqui como primeira palestrante, não, tá? Mas você arrasou, viu? Trouxe sua experiência de vida aí, sua ousadia de ter seu imóvel, quando você menos esperava, tá? Você conseguiu. Gratidão por trazer sua família, sua mãe está aqui, você falou seu pai, seu marido deve estar também.
tá? Que bom que Não, meu Deus marido não está está, ele queria estar, mas é porque ele também é narrador, né, nas horas vagas, ele está narrando o jogo do Bahia. Olha, depois você coloque, quando eu subir para o YouTube, você bota para ele ouvir, tá certo? Que Tá bom. joia. E assim, gratidão mesmo por você estar aqui, pelas palavras que você trouxe, pelo amor de Deus que você transbordou aqui hoje, nessa noite, tá? E assim, quando você me deu o tema, gente, ela me deu o tema, ela disse assim: eu não mereço e Deus me ama. Aí eu achei assim, sabe, para trazer esse tema muito impactante. Eu não mereço. Eu disse, vamos tentar mudar um pouquinho. Eu sei que você talvez quisesse falar do seu não merecimento, como você encara, mas eu disse, não, vamos botar eu mereço e Deus me ama. Aí a gente conversou, não foi? E aí você Isso. colocou, tá? Porque ficou parecendo uma negativa, né? Eu não mereço e Deus me ama. Aí eu disse, trazer essa mensagem para a mulher, assim, fica impactante, né? Eu sei que o tema é livre, eu sempre deixo vocês bem à vontade, mas eu deixei assim, para a gente refletir juntas, e você trouxe assim de um modo perfeito, tá? Eu não mereço e Deus me ama, e eu mereço, tá? Deus me ama, não é verdade? Somos Verdade. merecedores de sonhos que Deus coloca na vida da gente que a gente não imagina. É Ele que coloca. E tem sonhos nossos que às vezes Ele faz melhor do que planejávamos. Entendeu? Como fez aí com você, com sua casa, tá? Ele está cuidando dos seus filhos, do seu filho, do seu marido, da sua vivência em família aí. Está cuidando de você aqui dentro do grupo. Eu creio que você tem muito a agregar, muito a contribuir com mulheres. De repente, você pode levar até um movimento desse para a sua cidade. Tá? É uma coisa que a gente está conversando aqui, mas isso pode também você conseguir chegar com esse assunto aí de mulheres, nós merecemos e Deus nos ama, entendeu? Você Sim, levar sim. essa vida aí para outras mulheres na cidade, tá certo? Gratidão por você estar aqui, realmente gratidão. Gente, vocês têm alguma consideração a fazer para Giovana? Quem te indicou foi a Kellyana, não foi? A Kelly? Keliane. Kellyane também Giovana, vire palestrante. pastora logo. Te Essa é amo. minha amiga. Não, gente, eu não tenho esse dom ainda não. Apesar de trabalhar no Ministério de Mulheres aqui da igreja, mas não tenho ainda não. Mas quem sabe, né? Deus é que sabe aí. Vamos seguir o curso. Obrigada, Lia. Verdade. Colocaram aí como pastora, mas eu até pensei que fosse, né? Verdade. Eu pensei Não, até que fosse. Mas, assim, esse grupo, gente, ele não tem religião, tá? Mas a gente fala muito de Deus, porque a gente sabe que Deus está acima de tudo, né? Alguns dizem que é o universo, né? Mas, assim, a Alma Time, ela preza muito pelo lado espiritual, mental, certo? Então, assim, a gente cuidando desse lado espiritual, tudo flui, gente. E assim, a gente tem visto nessas palestras desses 3 dias hoje que realmente, né, Deus é tudo, Ele está sobre tudo, sobre todas as coisas. Com Ele a gente passa mentalmente bem, melhor, é isso do que a gente passaria só por conta de nós mesmas. E deixando Ele agir. O agir dele é lindo, é fiel na vida de quem acredita, de quem confia, né? Pois é. Fala aí, Milânia. Me ajude, minha amiga. Faz aí seu resumo aí da palestra dela. Depois a gente vai partir para os brindes, tá certo, meninas? A gente está encerrando hoje o nosso evento aqui. E no próximo mês a gente está com mais evento. Você que quer palestrar, que nunca palestrou no online, esse é o momento, tá? Indica aí, mulheres. A maioria aqui tem sido indicada por vocês mesmas, tá? Para a gente estar trazendo mais mulheres para a sala para estar se edificando. Fala, Nir. Ativa seu som, meu bem. Pronto, já foi. Minhas queridas, a palavra de ordem é gratidão. E a Miriam, né, por estar promover esse evento juntas, eu acho que fortalece mesmo. Agradecer a Eleni, que começou falando um tema muito forte. Olha como a ordem casou. Eu não posso falar de dor sem falar de cura. E para falar de cura, eu tenho que falar do ser da cura, o dono da cura que é Deus. É Ele que nos acalma, que nos acalanta, nos dá esperança e realiza os nossos desejos e sonhos, porque nós somos filhos amados dele.
Então, a Giovana trouxe com muita propriedade um tema que, quantas vezes, Giovana, nós nos sentimos que não merecemos as conquistas da vida, sabe? Quantas vezes nós acordamos por algumas questões mesmo, nós achamos que não somos merecedoras. E quando você trouxe o seu relato, eu me identifico um pouco contigo. Tem algumas. Eu tenho dificuldade de mudança também, estou desvinculando isso, tratando essas crenças. Mas eu me identifiquei muito na tua fala. Você trouxe um tema forte também, com doçura. Eu imaginei que fosse pastora, porque tem, se não foi, penso que é. É uma líder feminina forte aí. Gostei muito da tua abordagem. Eu vi muito amor na tua fala. Você fala com amor muito forte. É uma mulher assim. Eu vejo luz em você muito forte, sabe? Senti na tua fala isso. Eu te agradeço porque você abrilhantou nossa noite, nos fazendo nos sentir amadas. Eu quero parabenizar sua mãe que está aí com você, a família, os amigos, todas vocês, minhas queridas. O nosso muito obrigada. Este evento, a cada encontro, me faz sentir melhor como ser humano, como mulher. E muitas vezes o cansaço, gente, me faz pensar assim: ah, não vou mais fazer eventos, eu estou muito cansada. E aí eu venho, não, eu tenho que fazer os eventos, porque cada vez que faz me fortalece. Aí o cansaço vai embora, porque vocês são a minha força motriz. Então, muito obrigada, parabéns por este trabalho que vocês têm feito com outras mulheres também. A cada mulher, a Tassiele Rocha, a Valéria, a Nayane, a Edinaldo Silva, Tassiene, Derajane, Ruth, Beatriz, Érica, Márcia, Kátia Prado, Andréia Azevedo, Edivane, Liliane Matos, Derange, Kátia, Carolina, Keliane, Lucimar, Fabiana, Luzineide e Rosalina. Essas mulheres que participaram ontem, que estão hoje participando, o nosso muito obrigada. E também quem participou quarta-feira. Gratidão, querida, sucesso. Pois é. Teve alguém que levantou a mão, a Lucimar, mas ela acabou saindo. A Lucimar, acho que é sua mãe. É sua mãe, Gel? Levantou a mão. Isso. É porque a internet dela tá meio ruim, então acho que ela caiu a internet lá. Eu sei que ela queria te dizer alguma coisa, né? Queria parabenizar a filha aí, mas ela vai te dar um afago gostoso aí depois, viu? Porque ela deve ter ficado encantada com sua palestra. Obrigada, meninas. Obrigada pelas mensagens aí no chat, tá bom? Vocês realmente, quando a gente percebe que tem mulheres, né, que se agigantam frente a várias situações, a gente acaba também dizendo, não, não posso, né, me acovardar, eu preciso também ir adiante. Então, isso faz a gente realmente se mover. Obrigada. A Lucimar ela escreveu aqui, tá? Você é maravilhosa, minha querida. Deus é contigo sempre. Te amo, estamos juntas. A Fabiana, excelente palestras. Nós que agradecemos. É prima, irmã de Keliane, ela. A Helene colocou aqui, parabéns, Giovana, que seja a primeira de muitas palestras. A Berange, parabéns, maravilhosas duas palestrantes. Foi realmente uma noite maravilhosa, a Kátia colocou. Entrei um pouco atrasada, mas quero assistir a gravação. Vai assistir sim, depois eu vou subir, Kátia, tá? Com a filmagem aí e tudo, aí você vê a gravação. Agora, eu coloquei o link, gente, logo no início, daqui do grupo de Salvador, certo? Tem do grupo de Salvador e tem o da Nirlânia também. Tem meu Instagram também. Se você não estiver no grupo e quiser participar, certo? Quiser estar dentro das programações da Woman Time, esse é o momento, certo? Ali a gente interage com outras mulheres também, que têm negócios, que tem alguma palestra a fazer, algum lançamento do livro, como é o da Eleni agora. A gente cria esse network aí, tá? Para uma ajudar a outra, uma pegar na mão da outra e ajudar a crescer nos movimentos, tá? Quem tiver canal do YouTube também, depois coloca lá que a gente vai interagindo também com vocês, certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês, mais uma vez, por estarem aqui. A gente agora vai participar do sorteio, tá? Irlânia nos ajuda aí. A Eleni vai dizer um número. Você diz até que número ela diz aí o número, para você ver quem está na lista aí, certo? E só vai ganhar o prêmio quem está aqui, tá bom?
São quantos participantes? Vai ter que número, Nilane? Igual ontem, de 1 a 11. 11, de 1 a 11. 8. 8. Lucimar, ou é Lucimar Amorim? Tá na sala? Deixa eu ver. A mãe da Giovana. Ela saiu. Amorim, tá. Então fala outro. 7. 7. Kellyanne. Kellyanne Amorim. Ou é Caliane? Kellyanne. Deixa eu ver se está aqui na sala. É, Kellyanne. Pronto, Kellyanne. Você tá aí. Ela disse que está aqui. Recebeu algum prêmio já nesse evento? Não, nunca ganhei. Então pode ganhar. Kellyanne. É porque assim, gente, quem já participou do evento nesse mês, se já tiver recebido o prêmio, a gente passa para outra. Mas assim, no próximo mês você pode acumular, tá certo? Agora, Kellyanne, a gente vai precisar que você ou entre no grupo ou deixe aí o seu Instagram. Ou então, quem foi que te indicou? Grupo já. Ah, você está? Você está no grupo de Salvador, de Vitória? Pronto. Então, o contato dela está lá, certo, Eleni? É Kellyanne de quê? Kellyanne Amorim. Kellyanne com... Ah, é Kellyanne. Peraí, é a nossa, tá? A nossa palestrante. Deixa eu ver aqui, Kellyanne. Pensei que fosse outra Kellyanne com K. Por isso que então, Kellyanne Amorim, então, é o seguinte, você vai desenvolver esse network com a Eleni, tá? É uma mulher de Deus, vocês vão se combinar muito, eu tenho certeza, tá? A Kellyanne, você é psicóloga, não é isso, Kelly? Sou. Certo? Então, tem muito a interagir, de repente você pode fazer uma collab com ela também, tá, Eleni? Sim. Interajam aí, tá certo? Tá. É o seguinte, Kellyanne, você vai receber de brinde, tá? Uma mentoria dela de 1 hora. Aí vocês vão depois ver que assunto vocês vão tratar. A Eleni vai estar sondando com você qual é o melhor assunto para você. De repente, vocês podem também fazer um bate-papo, ver o que, que pode ajudar na vida uma da outra, entendeu? Vai ser bom para depois. Eu acredito que é para vocês duas. Com certeza. Tá bom. Isso, Eleni, com certeza. Sim, só chamar lá. Eu também estou no grupo das palestrantes e no grupo de Salvador, tá? Sim. E aí, qualquer coisa, só chamar. Eu vou deixar depois lá também meu Insta, e para depois a gente pôr os lançamentos do livro, e vou deixar o grupo do Jogo do Hábito, que é esse movimento que a gente está fazendo para todo mundo entrar com o pé direito no 2022, já com os hábitos em andamento para atingir todos os objetivos e metas. É gratuito, tá, gente? Quem quiser participar do movimento, a gente vai trazer vários conteúdos e vou deixar lá no grupo o link para vocês entrarem, viu? Pois é, gente. A gente também vai estar com a jornada, viu? Vou aproveitar aqui. A gente vai estar com a jornada sobre florescer. A gente vai estar divulgando direitinho lá. Vai ser também uma jornada gratuita lá. Depois é que vai ter alguns lançamentos. Mas a gente vai fazer toda a divulgação, tanto no grupo da Bahia, de Salvador e Vitória da Conquista, tá? Vocês, por favor, se inscrevam lá, certo, gente? Aproveita essas jornadas aí, tem muito conteúdo bacana. Não perde, não, chama mais mulheres para estarem participando também, tá certo? Agora a gente vai para a Giovana Amorim. Ela o brinde dela, gente, é um refil de hidratante da Natura, tá? Ela tem como mandar para todo o Brasil, viu? Então, pega aí essa visão aí, quem receber esse hidratante aí, vai ser uma maravilha, tá? Diz o número, Giovana. De 1 a quanto, Ni? Bom, de 1 a 11, sem o 7 e sem o 8. Pronto, vamos no 10. 10. Luzineide. Luzineide Brito. Ah, será que ela ainda está aí? Para a Luzineide Brito vai ser fácil, ela está aí ainda. Luzineide. Pronto. Ela é fácil, ela está no grupo? Você tem como depois passar o contato? Ela é a esposa do meu pai. Ah, tá. Então, aí, no caso... Peraí, Giovana, você tirou a esposa do seu pai, Giovana? É muito fácil, Giovana. Eu também acho, tinha que ser eu. Você costuma dar brinde a ela?
Na verdade, só assim, aniversário, né? Dia das Mães, mas nada. Tá bom. Amiga, Eu vou. da Diga, madrasta, assim, quem que agradecer essa madrasta? É porque a sorte veio da sei, então, tá certo, a gente vai Eu entender, não mas gosto desse foi muita termo, Ni, coincidência porque mesmo. eu não agora, gosto viu? desse termo Ela madrasta, porque ela é tá tão no boa para coração. mim. Uma sugestão aqui, se tocar no coraçãozinho dela e doar mais um brinde também, nós ficaremos felizes. Oi, Problema. Ivânia. Vamos sim, pode sortear mais um, não tem problema nenhum. Até porque a Então, gente está tão próximo aqui. então bora. Então, vamos lá. Sobe então agora, vou ter que descer um pouquinho mais agora. Vamos lá. Vamos de número 5. 5, Kátia Prado. Eita! Kátia Prado tá aí, que eu Não vi. conheço. Tá aí ainda? É da Bahia, daqui de Conquista também. Deixa Kátia eu ver Prado se... tá. Kátia Prado. Ah, Mas pronto. oi, grata. Mas eu fui sorteada ontem. Kátia, então não pode. Não pode, Kátia. Ah, é verdade. Ô, Kátia, que pena, né? Mas você vai receber, eu acredito, é uma mentoria que você recebeu ontem. Me parece que foi um logo, alguma coisa assim do tipo. Foi. Pronto, então você já está Pronto. contemplada aí. Então, vê outra aí, Irlânia. 3. Tem qual? 3. 3. Lilian Matos. Ah, eu queria. É minha amiga de Eu tô de Salvador. pijama, viu, gente? Disfarça. É Lícia, Só assim pra ela vir em Salvador me ver. é Lilian Matos, né? Certo. Deixa eu anotar. Isso. Obrigada. É o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, tá? Tá Você bom. conhece ela, né, Giovana? Sim, Então você conheço. tem como contactar com ela. Tenho, sim. Registra esses momentos das trocas, tá? E coloca lá Tá no grupo. bom. Mesmo que ela não esteja, você coloca lá no grupo. E se ela quiser entrar, é só passar o link do grupo lá e ela participa, tá bom? Certo. Ô, Obrigada. Miriam, Oi. lembrar do print, né? Da gente tirar print para todo mundo comentar lá no Instagram, né? Marcar lá. Pois é. A gente vai tirar uma foto, certo? Quem está aí no computador que possa tirar essa foto e possa botar lá no grupo? Você está no computador, Ni? Eu estou no celular. É Eu pelo estou celular. no computador, mas não está saindo todo mundo. Tem Mas abre. Quem puder abrir a câmera, abre. Giovana, aí você tira e bota lá no grupo, certo? Quem Pronto. puder, Então, abre a quando câmera abre a câmera, rapidinho. aparece? Então tá. Vai, bem bonita, vai. É o print, né? Peraí, calma que a pessoa está no computador que não é dela. Ai, cadê você? Vou achar o print. Aqui, achei. Pronto. Vamos lá. Quem não abriu a câmera não vai sair. Tem gente sem câmera aberta. Tudo bem. 1, 2. Gente. Acho que tirei. Pronto. Vamos Pois lá. é, gratidão, Giovana. Coloca lá depois, tá, pra gente, tá certo? Boto sim. Pois é, meninas, estamos encerrando o 10º encontro Woman Time em Bahia, certo? Foi um prazer estar esses 3 dias com vocês. A gente está se programando já para o evento de dezembro, tá? Você, mulher, procura a Nirlânia, manda uma mensagem no privado, diz, Miriam, eu tenho uma pessoa para estar indicando para palestrar. Você também, que tiver um depoimento a fazer, a gente vai estar fazendo o pôster seu e vou botar lá como depoimento, tá? Alguma experiência que você teve na Woman Time, que você queira dar como ponto positivo, se quiser dar alguma sugestão, esse vai ser o momento, certo? A gente está querendo gerar esse movimento de dezembro para que isso aconteça, como se fosse uma retrospectiva do ano para a gente, tá bom? Para que a gente possa também transmitir para outras mulheres aí o que a gente está vivenciando esses dias com a Woman Time presente em nossas vidas, tá certo? Gratidão por esse momento lindo. Eu aguardo vocês no próximo evento. Irlânia, agrega aí também, tá? E fecha aí, minha amiga, com chave de ouro, tá certo? Bom, só agradecer mesmo, já fizemos esse bate-papo, né, inicial. Agradecer a cada mulher que está aí mudando a sua história. Porque quando eu mudo,
eu me ilumino, aí eu posso iluminar outras mulheres também. E assim, vocês estão, com certeza, iluminando outras pessoas por meio da luz interior. E assim eu finalizo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sucesso e muito amor. Um beijo, meninas. Beijo, meninas. Deus abençoe. Beijo, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.